Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 7, parte 6. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença na cidade dos rabinos. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida com o Mestre amado, levantou-se e, a passos resolutos, dirigiu-se ao portador, que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar, que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos, quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto, falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do Império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo esboçando angelical sorriso. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer numa faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto, mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma.
Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias, respondeu o resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas, a pé, para visitar as igrejas da Macedônia. Por toda parte pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos, fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças, acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa que vicejava para Jesus à margem do Gangas consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia, insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava: Não choreis, irmãos. Convicto estou de que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação na 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo,
partiram com Lucas e Silas para Assôs, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali bourejavam. Assim aconteceu, e enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhou mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina apostólica. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores, adeuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciãos e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha. Mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho de seu filho. Os anciãos receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou em despedida, e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calosas e rudes. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra e nela depois um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características: Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e finalmente Cesareia. Nesta cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara a residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Agabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida a benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem em que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente: por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Agabo ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia
levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele mediante um portador devotado à causa comum. Minasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da causa. Paulo achou muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana, seguida de Minasson, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste, que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério.